E agora vamos mostrar quais demandas jurídicas interessam ao agronegócio na pandemia da Covid-19. Acesso ao crédito, regularização fundiária e formalização dos negócios são recomendações importantes do advogado Carlos Iuri, especialista em questões jurídicas ligadas ao campo. Para o advogado Carlos Iuri Moraes, segurança jurídica da propriedade da terra e capacidade gerencial são elementos importantes para a condução dos negócios no campo. O agro ele é o segmento mais importante no Brasil hoje. É o único segmento que está, primeiro, em funcionamento e, segundo, está dando resultados positivos para a economia do Brasil como um todo e do Piauí em particular. A gente tinha no Piauí um problema muito grave de grilagem de terra. Então o produtor chega aqui, compra a terra, não sabe se a terra é sua, não tem segurança jurídica na aquisição, e isso gera um custo muito alto, gerou um custo muito alto, né? A gente tem que deixar bem claro o seguinte: essa situação está acabando. Devemos reconhecer que o governo do estado ele tem feito esforços para poder acabar com esse problema de grilagem e dar segurança para os agricultores. Então você compra a terra é sua, ela pode servir de garantia e, mais importante, o agricultor pode ficar tranquilo para poder produzir em uma terra que ele sabe que é dele. Essa é uma primeira etapa, o Piauí está superando essa primeira etapa. A partir daí, o que é que nós temos? Temos a segunda onda de questões de agro. Então nós temos a necessidade de profissionalização do homem do campo. É muito comum que nossos agricultores, de maneira geral, eles se preocupem mais com a terra, com a produção, com os insumos, e deixem a parte gerencial um pouco prejudicada. Então, a segunda onda, a forma como eu estou pensando, como a gente está vendo o cenário se desenhando, é a onda da profissionalização do campo. Não só na parte de tecnologias para a produção, máquinas cada vez com mais recursos. Nós temos aí a agrimensura via drones, via satélite, mas a parte gerencial no sentido de uma boa organização financeira, boa organização dos livros caixas, a pejotização das fazendas. Isso vai abrir todo um campo de demandas, todo um campo de novas necessidades. Por exemplo, a partir do momento em que uma fazenda, eu tenho um produtor rural que hoje opera como pessoa física, e ele passa para a pessoa jurídica, com a contabilidade organizada, com os livros todos organizados, ele pode ter acesso a crédito no mercado privado. Quer dizer o quê? Ele vai a fundos de investimentos e esses fundos vão operacionalizar a captação no mercado privado. A gente pode falar o seguinte: Brasil essa semana baixou a taxa Selic para 2,25, menor taxa histórica. Isso não quer dizer que o juro no banco vai ficar mais barato. A gente tem um forte subsídio agrícola que faz com que o juro seja barato. Mas no mercado privado vai haver muito mais demanda de dinheiro querendo pegar essa produção de soja. Tem um retorno maior com mais longo prazo. E se o juro bancário, de maneira geral, está barateando, a taxa DI está barateando, não compensa deixar o dinheiro parado. O mercado naturalmente vai em busca de certificados de recebíveis agrícolas, letras do agronegócio, e os nossos produtores eles podem ter acesso a esse mercado. Uma segunda parte dessa profissionalização é a questão da boa governança tributária, que significa basicamente o seguinte: a partir do momento que eu tenho uma estrutura de pessoa jurídica, eu consigo aproveitar créditos dos insumos que eu compro e diminuir o peso da tributação na atividade agropecuária de maneira geral. E nesta época de pandemia, dívidas tributárias e renegociações de débitos do crédito rural precisam de auxílio judicial. O aspecto do produtor rural pessoa física, se ele tem dívidas, principalmente junto ao governo federal, dívidas tributárias, o melhor é que ele adira a esses parcelamentos, mas somente depois de consultar um consultor tributário, um consultor contábil, um advogado tributarista, para saber se haverá um ganho dentro desse
parcelamento. Por outro lado, se não houver nenhum ganho no parcelamento, o que se deve fazer é questionar a dívida. Nós temos alguns casos no escritório, por exemplo, em que multas aplicadas pelo governo do Estado, pelo governo federal, foram suspensas em razão de alguns detalhes de desobediência à lei na aplicação dessas multas. Isso faz com que o produtor rural ele tenha mais previsibilidade e possa gerir o seu negócio da maneira mais correta. O advogado também aponta caminhos para o produtor rural buscar vantagens no Plano Safra lançado esta semana pelo governo federal. Hoje em dia, o que a gente tem é esse quadro que eu falei há pouco tempo, né? A gente tem produtor que já não tem mais capacidade de tomar dívidas. Nós temos produtor que efetivamente tem terra, mas não consegue transformar essa terra em garantia para adquirir novos empréstimos, para se socorrer desses empréstimos. Então, o ideal seria que se fizesse toda uma reestruturação financeira e, dependendo da quantidade, do volume de juros que se vinha a pagar nesse tipo de financiamento, que a gente sabe é subsidiário, é muito barato, mas deve ter, por outro lado, uma certa dose de garantias, de entrega da terra como garantia. Então, o ideal é que se faça toda uma reengenharia financeira para se permitir se socorrer dessas linhas de crédito mais baratas. Ou, por outro lado, se socorrer do mercado privado junto aos fundos de investimento para poder equalizar essas dívidas.